propaganda do nosso livro aqui, Take Risks. Nós temos disponível lá atrás. Essa é a segunda edição. A primeira edição nós fizemos no ano passado e se esgotou. E nós temos agora a segunda edição disponível lá atrás. E parte da renda desse livro nós estamos dedicando ao Difflin Mission, ao Difflin Global. Então, você adquirindo esse livro, você também vai estar abençoando o movimento jovem aí do Brasil, Difflin do mundo inteiro, no nome de Jesus. Então, está disponível lá atrás, você pode adquirir o seu exemplar. Queridos, eu tenho um encargo aqui, que, sinceramente, se eu pudesse escolher, eu não escolheria fazer o que eu vou fazer, falar o que eu vou falar. Sinceramente, eu estou sendo muito sincero. Mas Deus, se eu pudesse expressar esse sentimento aqui numa música, eu ia cantar aquela música, tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. E aí vocês deviam cantar outra parte, então, deixa queimar. E assim, antes de começar aqui ministrar com vocês, eu vou pedir um favorzão muito ousado. E eu vou precisar da ajuda dos irmãos aí do staff. O favor é o seguinte, porque eu sei que essa palavra não é minha, não tem nada a ver comigo, eu vou ler a Bíblia aqui, aquilo que o Espírito Santo de fato falou no meu coração, queimou no meu coração. Eu ia ministrar outra coisa, mas o Espírito Santo tem falado muito sobre isso. Então, por causa dessa responsabilidade, o meu favor eu queria que os irmãos que estão disponíveis aí do staff passassem lá fora. Pode ser loja, sala. Eu não queria que ficasse ninguém lá fora. Só se for assim, óbvio que os pais que estão com filhos e tudo mais. E não é, sinceramente, não é porque eu vou pregar, não mesmo, porque todos os irmãos que pregaram aqui, eu não precisaria mais vir aqui para falar nada, porque essa conferência, Deus já quebrou tudo, já fez o que tinha que fazer. Mas eu sinto do Espírito Santo essa direção de pregar sobre essa palavra. Então eu vou pedir esse favor, que não ficasse ninguém no hall, nas salas, na loja, não vendesse nada agora, que nós viéssemos todos para cá. É o encerramento da conferência, é a última ministração, então eu acho que eu tenho o direito de pedir isso para os irmãos. Enquanto os irmãos estão fazendo isso, fazendo esse arrastão, eu não quero começar a palavra aqui, antes de todo mundo estar aqui. Então eu queria que, assentado mesmo no teu lugar, pensa o seguinte, nós estamos no encerramento dessa conferência, e praticamente também no encerramento do Difflin School. Cadê os alunos do Difflin School aí? Levanta a mão. Não tem nenhum que ficou dormindo no quarto, com certeza. Está todo mundo aqui. Os alunos do Difflin School estão aqui há 20 dias já, dormindo na igreja. Assim, tem sido muito confortável para a gente aqui, mas com certeza não é tão confortável quanto a casa. Com os filhos, eu estou muito admirado dos casais que estão aqui, com filhos pequenos, pagando um preço para estar aqui. Eu estou muito admirado disso e agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu sei que Deus está levantando uma geração de líderes incríveis no Brasil e você faz parte disso, eu glorifico a Deus. Então nós também estamos praticamente no encerramento da nossa escola e estamos começando um novo ano. Tem tantas coisas que Deus quer fazer, que Deus vai fazer durante esse ano, coisas que nós nem imaginamos que Deus pretende fazer. Por isso nós precisamos nos preparar para aquilo que virá pela frente. E em cima disso que eu quero ministrar essa palavra. Então, enquanto isso, queridos, eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Comece a orar agora, interceder. Comece a orar, ore por mim, ore por você, ore por esse ambiente, para que o Espírito Santo de fato fale poderosamente conosco.
Pai, nós clamamos diante de Ti. Senhor, sabemos que o Senhor fala. E nós pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco. Nós abrimos o nosso coração, escancaramos, ó Pai, o nosso ouvido para ouvir a Tua voz, para captarmos a Tua palavra, para nos alimentarmos da Tua palavra. Como o Senhor mesmo diz, Jesus, como a Tua palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós pedimos, Senhor, libera a palavra que sai da Tua boca agora, para alimentar as nossas vidas, para falar aos nossos corações, Senhor, para marcar esta geração, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, porque nós escolhemos estar, mas o Senhor nos trouxe neste lugar, o Senhor nos colocou aqui para um propósito, e o Senhor tem feito coisas tão maravilhosas, Pai, nesse tempo aqui. Nós te pedimos, Senhor, completa essa obra nessa noite, com a Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Jesus. Amém, eu não vou falar o tema da palavra aqui, vou deixar da metade para o final, mas antes eu queria só projetar uma foto que nós temos. Essa foto foi tirada ontem aqui, e eu pedi para tirar essa foto como um símbolo que eu gostaria de guardar, porque eu queria daqui a 10 anos olhar para essa foto e ficar assim imaginando, ouvindo histórias. Ah, sabe aquele cara lá de mão levantada ali? Ah, sim, aquele cara de São Paulo. Meu, ele está lá na Índia, e Deus está usando ele de uma forma tão incrível lá. Os milagres estão acontecendo, milhares de pessoas estão salvas. E sabe aquela outra moça ali, de blusa rosa? Ela está lá na Europa. E aqueles países tão frios lá da Europa estão sendo aquecidos pelo poder do Espírito Santo. E sabe aquela turma que veio lá do norte e está ali? Meu, esses caras estão incendiando toda a América Latina, estão trazendo um avivamento como nunca foi visto. E uma turma que foi enviada para a África está fazendo um estrago lá. As obras de Satanás estão sendo desfeitas naquele lugar, e a igreja do Senhor Jesus está sendo levantada poderosamente. E assim por diante. Eu gostaria de que daqui a 10 anos olhar para essa foto, identificar essas pessoas e pensar: meu, esse cara estava lá aquele dia, 10 anos atrás da nossa conferência. Ele estava lá, ele captou a palavra, ele entendeu o que o Espírito Santo estava fazendo, e hoje o potencial dele fluiu. Sinceramente, esse é o desejo do meu coração. Eu creio que é um chamado que Deus nos deu como líderes na Igreja da Paz, especialmente líderes de jovens, é de despertar o potencial máximo de cada pessoa que Deus nos dá. E eu, com todo o meu coração, eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que isso vai acontecer. Porém, queridos, eu vou ser muito sincero aqui. Não basta a minha fé. Não basta o meu posicionamento ou o posicionamento do teu líder. Não é suficiente a igreja te impulsionar. Não é suficiente sermão poderoso na igreja. Não é suficiente um discipulado poderoso. Eu estava pensando a esse respeito e pensando sobre essa expectativa. Eu lembrei da mola. A mola, ela tem uma resistência. E toda vez que você estica, se você solta, ela volta ao estado original. Mas uma mola, se você vencer a resistência dela e você for esticando, até o ponto de saturação, ela não volta mais ao seu estado original. Eu chamaria isso de irreversibilidade. Ela não volta mais ao estado normal quando você vence a resistência. E eu estava orando e pedindo para o Senhor: Senhor, é possível essa geração de jovens que hoje está aí antenada, de ouvido aberto para ouvir a Tua palavra, jovens que nós estamos cuidando, discipulando, pessoas que nós estamos ganhando, firmando, consolidando, é possível levar essas pessoas a esse ponto da irreversibilidade? É possível levar essas pessoas, ajudá-los a romper as resistências, até o ponto que a gente pode garantir, ter certeza que eles não vão voltar atrás? E a minha oração foi, porque de fato
Eu estou cansado de ver pessoas que num dado momento da vida estavam lá adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, sonhando com os sonhos de Deus, totalmente consagrado ao Senhor, participando de conferências, participando de tudo. E de repente, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pergunta àquela pessoa: e aquele fulano, e aquele irmão, e aquela irmã? Pois é, pastor, não sei o que aconteceu, esfriou, desviou. Queridos, infelizmente, a pastora Rebeca falou a esse respeito aqui, que no Brasil nós temos de 30 a 40 milhões de pessoas que já estiveram no caminho e voltaram atrás. A minha pergunta é: quem garante que daqui a 10 anos o que eu falei aqui vai ser verdade? O que eu profetizei a respeito desses jovens aqui vai ser verdade? Quem me garante daqui a 10 anos você vai continuar fiel como nós cantamos aqui? Que jamais voltaremos atrás. Quem garante isso para mim? Quem pode garantir? E eu fui procurar na palavra de Deus e orar. E eu tenho uma notícia para você, não muito boa. Por isso que eu disse que eu não queria pregar essa palavra aqui. A notícia que eu tenho que não é muito boa, aliás não é nada boa, é que não existe garantia. Tanto que a Bíblia diz, não existe o ponto de irreversibilidade. A pastora Rebeca leu um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que diz o seguinte: aquele que está em pé, cuide, não caia. Isso significa que existe sempre a possibilidade de reversão. É interessante, a Bíblia fala sobre uma das virtudes, a virtude da perseverança. Jesus fala muito sobre isso: aquele que perseverar até o fim será salvo. A virtude da perseverança é uma das virtudes que ela só se caracteriza de fato se a pessoa tem ou não tem após a morte. Porque até o momento da morte, ela pode deixar de ser perseverante. Ou seja, em outras palavras, não interessa muito como nós começamos. O que interessa é como nós vamos terminar. E a perseverança só se caracteriza depois da morte. Então eu diria que o ponto de irreversibilidade só acontece após a morte. Até lá, nós estamos no campo de batalha. Até lá nós estamos no campo de batalha. E é triste falar isso, porque quantas vezes eu próprio olhei para certas pessoas e falei: uau, esse cara vai longe, esse cara jamais vai voltar atrás, esse cara jamais. De repente eu ouço notícia que o cara caiu em pecado e foi embora. E eu creio na restauração, e é uma das coisas que Deus colocou muito forte no meu coração nos últimos anos, e faz parte da minha vida de oração, é orar firmemente por pessoas que já estiveram firmes e voltaram atrás, que eu conheço. E eu tenho orado, e Deus tem me dado o privilégio de ver as pessoas. É incrível, as pessoas pelas quais eu tenho orado, eu tenho visto essas pessoas voltarem ao primeiro amor. Eu tenho visto isso acontecer. Deus está fazendo, eu sinto isso muito forte no meu coração. Mas o que eu quero pregar aqui, a palavra que eu quero pregar é quase como uma vacina. Já que não existe a irreversibilidade, a minha oração: Senhor, mas tem alguma coisa que eu posso contribuir? Tem alguma coisa que eu posso falar? Porque parece aqui que a minha palavra é uma palavra com falta de fé. Mas não é, você vai entender isso. A minha oração: Senhor, tem alguma coisa que eu possa ensinar, que eu possa inspirar, que eu possa falar para essa geração, como uma vacina, algo que possa ajudá-los nessa caminhada, para que eles não voltem atrás. E o incrível é que todas as palavras que foram ministradas aqui, parece que tem essa tonalidade. Nós não nos comunicamos, mas o Espírito Santo, que coordena tudo isso, tem falado aos corações, ele tem ligado tudo isso. E eu tenho o encargo aqui de fechar essa conferência com essa palavra. Eu queria só pensar um pouquinho, para aguçar um pouco aqui a sua sede por essa palavra. Eu queria só mencionar aqui de algumas pessoas. Por exemplo, Ló. Ló foi um cara que ele tinha tudo para dar certo.
Quando Deus chamou Abraão, Abraão fez questão de trazer Ló junto, cuidou de Ló, investiu na vida de Ló. Ló enriqueceu por causa de Abraão. Um dia ele quis se apartar de Abraão. Abraão falou: ok, é isso que você quer, então escolhe para onde você quer ir, escolhe o melhor lugar. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, já que não dá para conviver junto. Um coração muito incrível de Abraão. E Ló fez a sua escolha. Aí aconteceu que houve uma guerra, Ló foi levado cativo. Abraão foi lá atrás dele, conseguiu resgatar Ló, trouxe de volta, trouxe todos os bens de volta. Depois, num dado momento, Deus fala: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão entrou em crise, ele tinha Ló lá. Ele lutou com Deus ali em oração pela vida de Ló. E Ló e a sua família foram salvos por causa da intercessão de Abraão. Mas nem tudo isso que Abraão fez ainda não garantiu o sucesso de Ló. A Bíblia diz que ele era justo, mas quando a gente olha a história desse camarada, perdeu a esposa na saída de Sodoma e Gomorra, as filhas o embebedaram, tiveram sexo com ele e geraram 2 povos amaldiçoados. Que fim triste. Apesar de todo investimento que Abraão teve na vida dele, ele teve um fim muito triste. O pastor Paulo leu aqui sobre o povo de Israel, e lá em Êxodo, acho que Êxodo 20, alguma coisa, tem 2 camaradas lá, Nadab e Abiú. É incrível, os caras estiveram no monte, eles viram o piso de esmeralda, perdão, ok, é isso aí. Ok, e eles viram a glória de Deus. Eu não estou ouvindo, eu sei que eu falei o nome da pedra errada, eu não estou ouvindo vocês, mas eles viram a glória de Deus. Mas como foi o fim desses camaradas? Eles eram sobrinhos de Moisés, filhos de Arão. Eles tinham o privilégio de, como levita, servir ali na casa do Senhor, mantendo a ordem. O que aconteceu com esses caras? Foram fulminados porque levaram fogo estranho, na hora que não era permitido para eles entrarem naquele lugar. Nós temos a história de Saul. Meu Deus, que história triste. Só quando a gente olha a história de Saul, dá a impressão de que tudo aconteceu muito rápido na vida dele, mas não foi não. Esse camarada foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele profetizou. Ele ganhou muitas guerras, ele liderou Israel por 40 anos, não foi pouca coisa. Parece que o cara chegou no ponto da irreversibilidade, 40 anos servindo e liderando. Mas olha o final da vida desse cara. É incrível. Eu confesso que a história de Saul me traz uma tristeza muito grande, especialmente por causa de Jonathan, que era filho dele, amigo de Davi, tinha uma aliança com Davi. Mas por causa da loucura do pai, na guerra contra os filisteus vieram lá matar os 3 filhos de Saul, inclusive Jonathan. Saul foi ferido, com medo de ser morto pelos filisteus. Ele queria que o seu escudeiro o matasse, o escudeiro o rejeitou. Ele próprio se lançou sobre a sua espada, morreu ali. O escudeiro, vendo aquilo, também lançou sobre a sua espada, morreu. E naquele dia, todo o exército de Saul foi exterminado. Os filisteus vieram encontrar o corpo deles. Cara, eles arrancaram a cabeça deles e pegaram o corpo dos 4 e expuseram na cidade filisteia. Que fim triste. O cara que parece que tinha chegado quase no ponto da irreversibilidade, mas uma história muito triste, um fim muito triste. Para não deixar só no Velho Testamento, nós temos um personagem bíblico também chamado Demas. Talvez nem todos conheçam, mas Paulo falava muito de Demas. Muitas cartas que Paulo escrevia, ele mencionava Demas como companheiro de trabalho, como discípulo, como irmão amado, como cooperador na obra de Deus. Quando ele escreve, por exemplo, a Filemão, ele fala de Demas. Em outras cartas, a Colossenses, ele fala de Demas. Era um companheiro, era um discípulo. Imagine andar com o apóstolo Paulo. Não era pouca coisa. Ele não só ouvia as histórias que nós ouvimos e lemos na Bíblia, mas ele via isso.
Ele via os lenços de Paulo curando os enfermos. Ele via coisas incríveis. Paulo tinha aquelas experiências de ir até o terceiro céu e voltava. Demas tinha contato com ele. Talvez coisas que nem nós sabemos, que Paulo não escreveu, Demas sabia. Porque Paulo de primeira mão falava para ele, ministrava com ele. Mas como foi o fim desse cara? Paulo escreve na sua carta a Timóteo, ele encorajando Timóteo a ir ter com ele. Não precisa abrir nesse texto, mas 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Amando esse, como pode? Esse cara, se eu pudesse classificar, se eu conhecesse talvez a história dele, eu ia imaginar que ele chegou perto do ponto da irreversibilidade. Mas só que não. Voltou atrás, amou o mundo. Essas são as histórias bíblicas, algumas histórias bíblicas. Mas a nossa história, a história do cristianismo, está cheio de eventos assim. De pessoas que parece que chegaram no ponto da irreversibilidade, mas de repente nos surpreenderam. A minha pergunta continua: o que garante que eu e você não faremos parte dessa história? Será que basta só eu aqui declarar isso, uma declaração de fé? E de fato é muito importante, nós precisamos crer. Mas tem algo mais. Tem algo mais que nós precisamos buscar. Não existe a irreversibilidade, nem de um lado nem de outro, né? Porque aqueles que também estão lá no pecado, vivendo no pecado, eu não posso dizer que isso é irreversível, porque a misericórdia do Senhor continua para sempre, e enquanto há vida, há esperança. Mas já que não existe esse ponto de irreversibilidade, como nós podemos ajudar a nós mesmos e ajudar essa geração a terminar bem? E não só terminar bem, porque não é esse o nosso alvo como igreja. Os irmãos sabem que a gente sempre fala a esse respeito, sobre a indignação que nós temos de ver pessoas cristãos vivendo sem cumprir o seu potencial. O nosso alvo não é só você continuar salvo, você não se desviar. O nosso alvo é que cada um cumpra o seu potencial máximo. Sabe uma coisa, queridos, que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, sobre a volta de Jesus. Quando a gente está aqui no Brasil, a gente fala da volta de Jesus, que parece que vai acontecer daqui a pouco. Mas quando a gente está no Japão, a gente fica quase que pedindo: Senhor, não volta ainda não. Porque tem muita gente que ainda não ouviu a Tua palavra. Então há um descompasso, muitas vezes, entre países. Mas o que Deus tem falado muito claro com o nosso coração, parece que a volta de Jesus não tem uma data já definida. Isso é uma interpretação minha, pessoal. Porque a Bíblia fala, Pedro diz a esse respeito, que muitos têm por tardia a volta do Senhor, mas o Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, Ele quer que todos se salvem e nenhum se perca. Quando eu leio isso, é mais ou menos como Deus estivesse falando para mim, para a minha geração: vocês podem definir a volta do Senhor. Se essa geração se levantar e cumprir o seu potencial máximo, o mundo vai ser incendiado e Jesus pode voltar. E eu creio que isso pode acontecer, irmãos, assim. Esse é o nosso alvo como igreja, esse é o alvo do Difflin. Não é só manter um grupo de jovens animadinhos dentro de uma igreja, não. Nós fomos chamados para chacoalhar o mundo. Eu creio nisso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu creio nisso. O nosso chamado é essa indignação do nosso coração, ver pessoas lá fora morrendo sem conhecer Jesus, e ver pessoas dentro da igreja vivendo sem cumprir o seu potencial máximo. Essa é a nossa indignação. O Difflin existe para isso, para levantar essa geração e incendiar o mundo. Porque as pessoas, elas precisam ter opção de escolher se querem Jesus ou não. Mas para elas terem opção, antes elas precisam conhecer o evangelho de poder, não a religião. E nós cremos que Deus está levantando uma igreja, não para pregar religião, mas para declarar o evangelho com poder. Não palavras persuasivas humanas, mas demonstração de espírito e poder. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Mas o que nós podemos fazer como líderes para ajudar essa geração a não voltar atrás?
Eu quero que você abra comigo agora. Nós vamos ver a resposta aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 a 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 a 19. Então diz assim, preste bem atenção, nós vamos ler alguns textos aqui, queridos, mas eu peço muita reverência e atenção, porque não são as minhas palavras, é a palavra de Deus escrita há muito tempo atrás, inspirada pelo Espírito Santo e trazida a nós hoje. E essa palavra é que vai falar conosco, não são as minhas palavras, não é a minha interpretação. Eu não quero interpretar, eu quero só ler aquilo que a Bíblia diz. Então Pedro diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Volta para o primeiro versículo, versículo 17. Algo muito interessante nesse texto, que nos dá uma dica. Nós estamos aqui juntos agora, nós vamos sermos aqui garimpeiros. Nós vamos garimpar tesouros que são fundamentais. Eu queria que você tivesse a seguinte postura aqui. Se você tivesse, por exemplo, numa aula de sobrevivência a naufrágio. Então, aqui no Difflin, de repente, a gente vai ter um workshop e, sei lá, talvez o pastor Isaías ou alguém que manja, o pessoal lá de Santarém, vai dar uma aula. Se por acaso um dia você estiver num rio e o teu barco virar, então a gente vai te dar instruções aqui de como você se salvar, de como você não morrer. Então as dicas que eu vou dar são dicas importantes. Então vem alguém aqui para dar essa aula. Você ia ter interesse? Fala, aqui não tem nenhuma pretensão de pegar barco, o Rio Tietê não está para navegação, então talvez não teria muito interesse, mas tudo bem, faz parte do programa, então eu vou assistir essa aula. Então você vai assistir lá, talvez um pouco desinteressado. Mas se de repente você assiste essa aula e porventura você não espera, mas você vai para um lugar desse, eu já passei por isso, de quase naufragar, e os detalhes dessa aula são vitais para a sua sobrevivência, e de repente você tem a apostila na mão, você vai tentar devorar aquilo em segundos, porque cada palavra ali pode significar a vida ou morte. A sua atenção, a nossa atenção seria outra. A palavra de Deus é mais ou menos isso. Às vezes nós lemos a Bíblia no nosso devocional diário, no nosso plano de leitura, mas cada palavra ali faz a diferença entre pecar e não pecar, entre a vida e a morte. E eu creio que esses textos aqui que nós vamos ler têm essa conotação. Então aqui Pedro diz: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente. Quem julga é juiz. E Pedro aqui faz um mix daquilo que é Deus. Ele é Pai, mas Ele também é juiz. E diz que Ele julga imparcialmente as obras de cada um. E sabendo que Ele é Pai, mas que Ele é juiz, e como juiz Ele julga, Pedro dá uma dica: portem-se com temor durante a jornada de vocês. Portem-se com temor. E Pedro aqui parece que ele liga temor à revelação do preço que foi pago. No próximo versículo, versículo 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então Pedro está ligando aqui o temor do Senhor à consciência do preço que foi pago pela nossa salvação, o preço da nossa redenção. Eu não quero ser repetitivo, mas eu acho importante a gente voltar aqui. O pastor Paulo falou muito sobre
a história do povo de Israel. Inclusive ele leu todos os textos que eu ia ler. E eu agradeço muito, mas eu vou ler de novo. E foi muito poderosa a palavra do pastor Paulo aqui, quase que eu não subia para pregar. Eu falei, acho que eu não preciso mais pregar. Inclusive vou ler os mesmos textos de novo, mas o Espírito Santo falou comigo, vai. Eu preciso que essa palavra seja ministrada. E eu tenho certeza que eu não sou a melhor pessoa. Interessante que eu tenho 24 anos como pastor. Eu nunca preguei sobre esse assunto. Eu fiquei assustado quando eu comecei a pensar a esse respeito. Óbvio que eu já falei a respeito do temor do Senhor, mas eu nunca fiz um sermão a esse respeito. Por isso que eu não estava me sentindo nem habilitado para vir aqui, mas o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Uma das histórias bíblicas que é mais inspiradora e ao mesmo tempo mais tristes é a história do povo de Israel. Pensa aqui comigo. Os caras ficaram 400 anos no Egito. Uma vergonha, como escravos, geração após geração, sendo humilhada, sendo pisada, sendo morta. Uma nação, não era uma família, uma nação. Milhares e milhares e milhares de pessoas. 400 anos. Um dia, Deus literalmente desce para livrá-los. Deus fala isso para Moisés, eu ouvi o clamor do povo e eu desci para livrá-los. Uau, o que pode dar errado? Eu desci para tirá-los de lá e colocá-los numa terra que mana leite e mel. E mais, Deus ali empoderou Moisés de uma forma extraordinária e nunca se viu nem antes nem depois tamanha manifestação de poder como naquele período onde Moisés trabalhou para tirar o povo de Israel do Egito. Se a gente for ler aqui as 10 pragas, a gente acostuma com isso, mas é um negócio incrível tudo o que aconteceu. E depois que eles saíram de lá, ainda Deus abriu o mar vermelho e passar aquela multidão de gente pelo mar. Uau, o que pode dar errado? O que pode dar errado? Mas queridos, há algo nessa história aqui que está registrado e talvez seja uma das histórias mais pregadas na igreja, em todas as igrejas, não é por acaso. Tem algo aqui que Deus quer nos ensinar, além de tudo que nós aprendemos aqui. Tem mais alguma coisa que Deus quer nos ensinar nessa história. É incrível nós pensarmos que o próprio Deus desceu para livrá-los, mas daquela multidão, imagine, segundo historiadores, talvez 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. Mas sabe quantos desses efetivamente entraram na terra prometida? Sabe quantos? 2. Dessa turma que viu esses milagres. Não é incrível isso? Agora, a minha pergunta é: por quê? Onde começou a deterioração deles? A Bíblia nos dá sinais a esse respeito. A gente poderia falar, foi a murmuração, e de fato eles murmuraram bastante. Foi a falta de fé. Eles realmente eram bem incrédulos. Depois de ver tudo aquilo, eles continuavam não acreditando em Deus. Tem muitas coisas, mas tem algo aqui que talvez seja muito revelador. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 18, nós vamos ver. Nós já lemos esse texto hoje. Diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, preste atenção nisso, nas palavras de Moisés, que são palavras talvez até contraditórias, mas tem um segredo aqui. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Eu digo contraditório porque o próprio Moisés estava tremendo de medo. Mas ele diz aqui: não tenha medo. As seguintes palavras: Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Tem um segredo aqui, irmãos. Tem um segredo. Mas a Bíblia diz que apesar disso o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se apresentou
aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. E como o pastor Paulo falou aqui, muito lindo isso, para quem estava vendo de fora era escuro, mas para quem estava entrando era a glória de Deus manifesta naquele lugar. E Moisés teve esse privilégio. Mas tem algo que parece contraditório aqui. Ele usa a palavra, não tenham medo, porque Deus quer trazer vocês perto, para que o temor dele esteja no coração de vocês, e esse temor os livre de pecar. A impressão que eu tenho aqui, que Deus estava chamando o povo para perto, para aplicar uma vacina contra o vírus que iria fazê-los desviar. E essa vacina, segundo a Bíblia diz aqui, é o temor. Vem perto, eu quero inserir o temor no coração deles, para que eles não pequem. Mas nós conhecemos a história, o povo virou as costas, cada um foi para sua casa e eles decidiram, nós não queremos que Deus fale conosco. Fale você, Moisés. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram as palavras de Moisés, mas eles não se aproximaram de Deus e não receberam o temor do Senhor. Qual a diferença entre medo e temor? O medo é um sentimento que manifestamos diante do perigo. É um sentimento de autopreservação, que é muito importante ter. Diante do perigo, a gente tem medo, e o medo nos protege. Mas o temor, queridos, é um sentimento que manifestamos quando nós temos consciência da majestade, do poder, da glória, do amor de Deus. Quando nós temos consciência disso, isso gera outra coisa na nossa vida, não é o medo, mas é o temor, é a reverência, é a honra. Nós enxergamos uma outra face de Deus, que é como um antídoto para nos livrar do pecado. Deus queria trazer essa consciência para eles, porque eles viram os feitos de Deus, mas Deus queria revelar-se a si próprio a eles. Porque se eles enxergassem isso, o coração deles ia encher de temor, porque eles iam ver a glória de Deus. Mas eles preferiram ficar à distância. Aí nós vamos ler um texto aqui, Hebreus capítulo 12, que conta agora essa história, pela perspectiva agora, a mesma história pela perspectiva do Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18, vamos ler 18 ao 29. Eu te aconselho que você leia esse capítulo inteiro de Hebreus 12. Ele começa falando a respeito da disciplina de Deus aos filhos. Ele fala, se nós não somos... Primeiro ele fala, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí ele começa a falar a respeito da disciplina, que se nós não participamos da disciplina, da correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos. É muito importante ler esse capítulo, nós não vamos ter tempo de ler o capítulo inteiro, mas no meio dessa advertência, a perseverança que começa no versículo 1, ele fala sobre a nuvem de testemunha, e ele usa aqui, o autor de Hebreus usa a história de Israel, a história de Deus chamando o povo para o monte, o povo rejeitando. Eu quero ler a partir do versículo 18, diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar de trombetas, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Ele está narrando a história do povo de Israel. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas aí ele diz assim: mas vocês chegaram a um outro monte. Nós não estávamos lá. Nós como igreja não estávamos nesse evento. Não fomos nós que tivemos essa experiência. Foi o povo de Israel que teve essa experiência. E nós conhecemos a escolha deles. Em outras palavras, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Nós não estávamos lá, eles estavam. E nós conhecemos a escolha deles. Eles não receberam o temor de Deus e logo pecaram, porque Deus falou: eu queria inserir o temor para que eles não pecassem. Logo não tiveram o temor, eles pecaram e não atingiram o alvo.
O autor de Hebreus está dizendo, vocês não estavam lá. Mas o versículo 22 diz o seguinte: mas vocês chegaram a um outro monte, ao monte de Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os povos, aos espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então ele começa a descrever aqui, fazer uma comparação sobre a oportunidade que eles tiveram e perderam. Mas ele está falando agora da oportunidade que nós temos, e que nós já absorvemos isso, porque quando nós recebemos Jesus, quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós nos chegamos aqui numa conferência como essa, nós estamos subindo nesse monte, a glória de Deus é manifesta, e nós não morremos. Por quê? Porque nós somos santificados com o sangue do Cordeiro. Nós temos o privilégio de ver Deus, não com os nossos olhos físicos, mas o nosso espírito. Nós sabemos que Ele está aqui, nós sabemos a presença de Deus, nós usufruímos disso. Nós temos um privilégio incrível, é o que o autor de Hebreus está dizendo, de tudo que já aconteceu e que acontece no mundo espiritual, porque nós não somos um corpo, nós somos um espírito, e um espírito nascido de novo. E porque nós nascemos de novo, a palavra de Deus fala que nós temos pleno acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que Ele consagrou, pela sua carne, pelo seu sangue. Nós temos esse privilégio, não só aqui numa reunião, mas quando nós nos ajoelhamos para orar. Queridos, oração é um dos maiores privilégios que Deus nos deu. Você pode pensar isso, Jesus dizendo para nós: vocês podem orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Você pode pensar o privilégio que é isso, a autoridade que Deus nos deu. Nós temos acesso de subir aos céus com a nossa oração e trazer a vontade de Deus à terra. Moisés não teve o privilégio de ver aquelas pessoas sendo transformadas. Nós temos o privilégio de ver pessoas saindo do lixo e sendo restauradas, sentados à mesa como príncipes. Nós temos o privilégio, queridos, de ver coisas muito mais incríveis do que eles viram. Nós temos o privilégio de ver casamentos restaurados. Nós temos o privilégio de ver gente saindo da prostituição. Nós temos o privilégio de ver coisas incríveis. Às vezes nós ficamos procurando sinais físicos, mas aqui o autor de Hebreus está dizendo: nós já temos esse privilégio de estar no cume do monte, diante de Deus. Mas o versículo 25, ele começa com uma advertência. Olha só: cuidado, ponto de exclamação, cuidado. Se tem isso, se tem essa placa, se tem essa palavra, se nós somos japoneses, se nós fôssemos japoneses, a gente ia prestar atenção. O que tem aí por aí? Às vezes, no Japão é assim, você tem a placa de pare na rua, não interessa se está vindo o carro ou não está vindo o carro, mandou parar, pare. Aqui no Brasil é o seguinte: mas não tem carro, por que eu vou parar? Às vezes aqui no centro de Barueri, eu já quase me vi atropelando gente na faixa de pedestre, porque tem um farol de pedestre e está vermelho para o pedestre, e está verde para mim, mas o cara vê que o carro está distante, ele passa. No Japão é o seguinte: se tiver vermelho, ele vai ficar parado lá, mas não vem carro, mas o farol está vermelho para mim. Então aqui a Bíblia está dizendo: cuidado, tem essa placa, pare, preste atenção. O que vem depois? O que vem depois é: não rejeite aquele que fala. Espera aí, a mesma história, queridos, está sendo repetida agora aqui em Hebreus para nós. Lá eles rejeitaram aquele que fala, eles não quiseram receber, eles não tiveram reverência para receber a palavra de Deus.
e receber a vacina contra o fracasso. Eu creio com todo o meu coração. Não existe ponto de irreversibilidade, mas Deus está derramando uma unção nesta noite. Eu creio, Deus está derramando uma unção. O temor do Senhor vai tomar conta do nosso coração. E isso vai nos impulsionar a cumprir a nossa carreira. Eu creio com todo o meu coração que nós vamos ver um nível caindo muito drasticamente de pessoas que conhecem a Jesus e depois voltam atrás. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai ser cheia do temor do Senhor. E eu creio que o temor do Senhor precede o avivamento. Eu creio nisso. O nosso coração cheio do temor do Senhor prepara o ambiente, porque o que é o avivamento? É a presença de Deus manifesta de uma forma extraordinária e extravagante. Quando a gente lê sobre os avivamentos, é isso que acontecia. É um negócio que não era a pregação de alguém, não era a palavra de alguém, mas a presença de Deus de uma forma indiscutível. Eu creio que o temor do Senhor precede o avivamento. Por isso que o Espírito Santo está trazendo essa palavra hoje. Então versículo 25, cuidado, não rejeite aquele que fala. Aí ele começa de novo, se os que recusaram a ouvir aqueles que os advertia na terra não escaparam, quanto mais a nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda mais uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça, e só o que não pode ser abalado. Versículo 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. É meio assustador. É meio assustador, porque quando a gente pensa de fogo, a gente fala, Senhor, me enche com teu fogo. E às vezes as pessoas questionam, mas o fogo ele tem um aspecto positivo ou negativo? Depende. Algumas vezes na Bíblia, o fogo vem como juízo. Quando fala do ministério de João Batista fala sobre isso. Sobre ajuntar a palha e jogar fogo. Mas o fogo também fala, nós vemos que João viu os olhos de Jesus ardendo como fogo. E quando ele viu isso, eu acho incrível essa passagem, porque João, ele se auto-intitulava, como a pastora Rebeca falou muito aqui, como o xodozinho de Jesus, aquele que deitava a cabeça no ombro de Jesus. Ele tinha muita intimidade com Jesus, mas quando ele viu o Cristo glorificado, a Bíblia diz que ele caiu como morto. O que é isso? Temor. Temor. Ele viu os olhos de fogo. Ele caiu como morto. E a palavra de Deus fala que Jesus foi lá e o reanimou e transmitiu a palavra a ele. Sabe, queridos, o nosso relacionamento com Deus deve gerar no nosso coração temor. E para mim, eu poderia ler muitos outros textos aqui, mas eu vou pular. O grande sinal de alguém que não vai terminar bem a sua carreira, existem sinais. E um dos sinais, eu não quero dizer que esse é o único, mas um dos sinais é quando a pessoa começa a mostrar falta de temor. E como isso acontece? Um exemplo bíblico. A questão não é o pecado, se peca ou não peca. A questão para mim é o seguinte, a reação quando é advertido com relação ao pecado. Nós vemos uma diferença muito clara na vida de Davi e Saul. Se a gente olhar com os nossos olhos, a impressão é que os pecados de Davi foram bem mais graves do que os pecados de Saul. Mas olha a reação dos dois quando abordados com relação ao pecado. Saul, quando desobedeceu, quando fez o que não deveria fazer, ele foi advertido pelo profeta. Mas ele não tinha temor do Senhor, nenhum.
Ele falou, tá bom, Samuel, tá bom, errei, tá, tudo bem, mas ok, perdão, mas vamos lá diante do povo, o povo está esperando, a gente está atrasado, vamos logo. Ele vulgarizou. E Deus já sabia, Deus já tinha avisado para Samuel, porque ele já estava dando esses sinais de falta de temor. Davi pecou horrivelmente. Ele matou, ele adulterou, mas quando ele foi abordado pelo profeta, também foi lido aqui o Salmo 51. O clamor do coração dele foi totalmente diferente, de alguém que entendia o temor. Alguém falou, o que eu fui fazer? Como eu pude fazer um negócio desse? E Davi chorava, porque ele falava, eu pequei contra Deus, eu conheci Deus, como aquele Deus grandioso, Deus juiz de toda a terra, como eu fui fazer isso? Como eu fui fazer isso? Hoje nós podemos, queridos, eu estou pregando isso para você, mas para mim, como não existe irreversibilidade, essa palavra é para todos nós, não interessa quantos anos, quanto tempo é a nossa carreira cristã. Mas muitas vezes nós começamos a nos acostumar, qual a nossa reação quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ou quando alguém vem advertir-nos, ou quando alguém fala, irmão, isso não é certo fazer. E nesse sentido, queridos, para Deus de fato não tem pecadinho e pecadão. Qualquer pecado agride o coração daquele que enviou o próprio Filho, porque a gente costuma dizer que a salvação é de graça. Ela é de graça para nós, mas para Deus custou muito. Para Deus custou muito. Numa comparação ridícula, que eu posso, é bem ridícula, mas eu não tenho outra. É como se eu tenho um carro, que eu paguei 500 mil reais nesse carro. Eu sei o valor que esse carro me custou. Então eu vou tratá-lo de uma forma compatível com o valor que ele custou para mim. Mas de repente eu empresto esse carro para alguém que não pagou um centavo e pode usar esse carro por uma semana. Aí o cara vai, usa de qualquer jeito e vem me entrega o carro com um risquinho. Fala, olha, nem é tão grave, só um risquinho assim, me perdoa aí, mas pelo menos não amassou, né, e tá. A diferença entre mim e ele é que eu paguei um preço, ele não pagou nada. Então para ele é irrelevante. É uma comparação ridícula, porque não tem comparação nessa terra que possa expressar o preço que Deus pagou pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Quando nós temos consciência disso, é o que a Bíblia fala, que nós devemos caminhar e ter consciência do preço que foi pago para gerar temor no nosso coração. Não interessa o tamanho do pecado. Quantas vezes pessoas ficam lá flertando com o pecado? Muitas vezes, queridos, é difícil tirar um jovem do vício da pornografia, do vício da masturbação, do vício da mentira, das pequenas raposinhas, da falcatrua, da falta de ética. Por quê? Porque falta temor. Falta temor. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu não quero entrar muito em questões teológicas, mas a Bíblia, eu falei que não existe irreversibilidade, mas a Bíblia faz uma promessa interessante. Em Provérbios diz o seguinte: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for mais tarde, ele não se desviará dele. Parece que a Bíblia está garantindo aqui a salvação dos nossos filhos, mas desde que nós usemos todo o contexto bíblico, e principalmente, é uma das coisas que dói muito no meu coração, é quando os pais não ensinam temor para os filhos. Dói muito no meu coração, porque a chance que nós temos, porque a falta de temor para mim gera nas pessoas inconsequência. O que é inconsequência? São pessoas que fazem algo, mas elas nunca pensam na consequência daquilo. Agora, quando nós conhecemos Deus, que é Pai, mas que também é juiz, nós vamos começar a pensar nas consequências. Isso nós temos o privilégio como pais, e nós temos muitos pais aqui, de ensinar isso para os nossos filhos através da disciplina. Toda ação tem uma reação. Tudo que semear
vai colher. Então, se de fato, como pais, eu estou fazendo só um parênteses aqui, nós entendermos isso e nós ensinarmos, nós temos uma garantia bíblica daquilo que vai acontecer com os nossos filhos no futuro. Se nós ensinarmos o temor do Senhor. Mas o caso aqui não é de educação de filhos, nós estamos falando de jovens, de treinar uma geração. Então nós precisamos, irmãos, ensinar a esse respeito, nós precisamos pregar a respeito do temor. Mas agora, se o temor é tão importante, é uma vacina tão importante, mais importante do que a da febre amarela, que está enchendo os postos aí, fazendo o governo até fracionar a vacina, porque tem tanta gente com medo de pegar a febre, que está enchendo os postos querendo esse antídoto. Nós devíamos fazer isso com o temor. Onde que tem vacina do temor? Eu quero, eu preciso. Eu vou mostrar para você aqui. Onde nós encontramos o temor do Senhor? Como enxergar e como receber o temor do Senhor nas nossas vidas? Poderíamos fazer 10 pontos aqui, e já foram, eu não vou fazer isso porque já foi feito, já foi falado aqui sobre intimidade, sobre ouvir a voz de Deus, e sobre tantas coisas tão lindas e importantes aqui. Então eu vou me reter aqui a falar só sobre 2 coisas, que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração, que pode gerar temor na nossa vida. A primeira delas, nós aprendermos a enxergar tudo pela ótica da eternidade. Se nós começarmos a enxergar as coisas pela ótica da eternidade, eu vou dar um exemplo aqui bem também ridículo, mas que nos dá uma noção disso. A diferença, por exemplo, entre a cabeça de um brasileiro e a cabeça de um americano com relação ao uso do dinheiro. Quando você pergunta para um americano quanto que ele ganha, por exemplo, a gente não vai fazer essa pergunta, mas se ele fosse falar quanto que ele ganha, ele vai te dar o valor anual. Agora aqui no Brasil a gente vai falar o valor mensal. Isso faz uma diferença, porque quando você pega, às vezes a gente vai na hora de gastar, você fala, é só R$1 que eu gastei. Mas quando você acumula isso num ano, você vê um montante disso, isso faz diferença na sua forma de agir, na forma de manejar o seu dinheiro. Por isso que o conselho que a palavra de Deus nos dá, é de enxergar as coisas pela ótica da eternidade. Como isso é possível? Abra por favor em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 10 e 11 diz assim. Preste bem atenção também nas palavras, nos detalhes. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que só até aqui. Então, aqui Paulo está fazendo uma advertência. Tem um tribunal. A gente também não prega muito sobre isso. Mas aqui, queridos, o tribunal de Cristo não está falando de julgamento condenatório, de quem é salvo e quem não é salvo. Aqui está falando de recompensa, mas se está falando de recompensa, também tem a reprimenda, porque fala ser recompensado de acordo com as suas obras, sejam boas, sejam más. Bom, resumindo aqui, em outras palavras, a Bíblia diz isso, eu vou ter um temor no meu coração. Um dia eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu ganhei um corpo que Deus me deu, que é muito importante nessa terra. E eu vou prestar contas diante de Deus de tudo o que eu fiz por meio desse corpo. Porque esse corpo aqui é a casa do meu espírito. Ele é importante no plano de Deus, na obra de Deus. Porque esse corpo me dá legitimidade e autoridade para estar nessa terra. O dia que eu perder esse corpo, o meu espírito tem que sair dessa terra. Eu perco a legitimidade para estar nessa terra. Eu perco a função, eu perco a oportunidade de cumprir o meu propósito. Então o corpo é importante. E aí a Bíblia diz, um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos prestar contas. O que está falando a respeito da eternidade. Irmãos, o dia que eu comecei a entender isso, é um processo na nossa vida, né? Mas eu me lembro, alguns anos atrás, para não dizer muitos anos atrás, quando eu fiz 40 anos de idade. Quando eu fiz 40 anos de idade, aconteceu um negócio comigo. Eu perdi o sono. Fui para a sala e fiquei lá.
Deus, eu tenho 40 anos de idade. E me deu uma crise, porque naquela hora o Espírito Santo começou a falar comigo. E na minha vida pessoal, eu dividi ali, Deus me deu um panorama da minha vida. Eu dividi esses 40 anos em 2. Porque, hipoteticamente, eu sei que eu vou viver muito mais de 80 anos. Mas ali, eu pensei, 40 anos é praticamente quase a metade da minha vida. Vamos pensar nisso. Então, eu já estou caminhando agora para a segunda metade da vida. Deixa eu avaliar a primeira metade. Me deu um temor muito grande. Porque eu pensei assim, os primeiros 21 anos da minha vida, mais da metade do que eu tinha ali, eu comecei a pensar, o que eu fiz? Eu vou prestar contas desses primeiros 21 anos, o que eu fiz? Eu comecei a pensar, alguns momentos foram momentos bons, foram momentos legais, mas a maioria deles, momentos lixo. Como eu já tinha 40 anos, eu comecei a valorizar, eu falei, 40 anos, menos 21, sobram 19. É muito tempo. O que eu fiz de relevante? E aí, para me consolar, o Espírito Santo falou comigo, agora olha a segunda parte da sua vida. O dia que eu comecei a entender o temor do Senhor, comecei a colocar isso em prática, comecei a avaliar minha vida pela ótica da eternidade. Irmãos, é incrível isso. Até me assusta com relação ao futuro, mas num bom sentido, porque não teve um ano na minha vida que não acontecesse uma reviravolta. Todo ano, alguma coisa, alguma reviravolta, Deus dava. E sempre, assim, surpreendente. Eu fico muito animado com os próximos anos, por causa disso. Mas a partir daí eu comecei a valorizar muito mais o tempo. Eu estou falando isso aqui, com a maioria aqui são de pessoas, a maioria é mais nova que eu. Eu estou te dando aqui algumas dicas e alguns conselhos daquilo que eu passei, que o Espírito Santo começou a gerar com isso, com essas práticas, temor no meu coração. E essa aqui, enxergue tudo pela ótica da eternidade. Eu não tenho outra forma melhor de mostrar o que isso significa, a não ser através dessa dinâmica que já foi mostrada muitas vezes, mas o Guilherme vai me ajudar aqui. Imagine que esse rolo de barbante represente a nossa vida. Pode vir aqui, Gui. Imagine que esse rolo, pode seguir pelo meio aqui, por favor, represente a minha vida eterna. É um rolo infinito. Ele vai desenrolar, não vai acabar nunca. Porém, a hora que você quiser parar em algum lugar, você pode parar, tá, Gui? Esse pedacinho aqui, que infelizmente é preto, talvez vocês não estão vendo, mas esse pedacinho aqui representa a minha vida e o meu tempo aqui, o tempo que eu tenho um corpo, que Deus me deu. O tempo com o corpo é só esse pedacinho aqui. O que é isso diante da eternidade? Aqui pouco importa se esse pedaço tiver 1 centímetro a menos ou 1 a mais, comparando com a eternidade, e 1 centímetro pode representar 10 anos, 20 anos. Aqui não interessa o tempo de vida, o que interessa é o seguinte, eu olhar, isso aqui é muito pequeno diante da eternidade, porém, isso que é muito louco isso, é muito incrível isso. Esse pedacinho aqui pode definir toda a minha eternidade. A minha eternidade é definida aqui, nesse pequenino tempo. Esse tempo que é reversível, tanto de um lado como do outro. Ele pode definir a minha eternidade. Irmãos, se a gente tiver revelação disso, eu te pergunto, isso vai causar temor no nosso coração ou não? Isso vai nos ajudar a fazer escolhas. Pode soltar, Gui, pode deixar aí. Isso vai nos ajudar na hora de escolher. Na hora de escolher como casar, com quem casar. Isso pode definir o restante da minha eternidade. Pode não mexer com a minha salvação, mas pode mexer com o meu ministério. Quantas pessoas que casam errado e têm comprometido o restante. Eu gosto do É Verdade da pastora Rebeca, porque aí eu sei que eu estou indo na direção certa. Quando ela fala isso é verdade, eu fico animado aqui. Pode falar bastante, viu, pastora? A escolha, como eu vou usar o meu dinheiro, é aqui, é nesse pedacinho aqui. Mas vai definir
a minha eternidade. O meu dinheiro não compra a eternidade. Óbvio que não. Mas define a minha qualidade na eternidade. Porque a Bíblia diz que eu vou ser julgado por as minhas obras. Eu vou ser julgado por aquilo que eu dei ou aquilo que eu não dei. O investimento que eu fiz ou não fiz. A decisão onde eu vou morar ou não vai afetar a minha eternidade. Eu pensei muito nisso quando eu fui para o Japão. Era muito, muito, infinitamente mais confortável para mim ficar aqui. Ir para um outro país, aprender uma outra língua, pregar em inglês, que para mim até hoje é um negócio doido, é um desafio para mim. Eu prego, mas eu gosto de falar com o meu coração, e você botar o seu coração no outro idioma, o coração não obedece às vezes, é duro isso. Mas eu fiquei pensando, é só um pedacinho aqui. Eu creio que é por isso, queridos, que Jesus conta algumas parábolas para nós. Às vezes difícil de entender até, mas Ele quer nos mostrar a ótica da eternidade. Uma delas, que é até meio ofensiva, é a parábola do rico e do Lázaro. Jesus exagera tanto, que Ele fala, um mendigo na porta, ferido, e as feridas, ali os cachorros vinham lamber a ferida dele. E um outro cara, rico, vivia a sua vida, regalado a sua vida, fazia tudo o que queria. Os dois morreram. E um foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o fogo eterno. O pedacinho aqui do Lázaro era terrível. Mas eu garanto para você, essa parábola é o que Jesus está dizendo, que o rico, na eternidade, ele viveria, se fosse para viver 1000 vezes pior, 1 milhão de vezes pior do que Lázaro viveu, ele trocaria. Mas ele demorou, ele só enxergou isso quando ele já estava vivendo aquilo. Mas a palavra de Deus nos orienta antes de nós vivermos isso. Nos dá oportunidade. A forma como nós vamos conduzir a nossa vida é esse pedacinho aqui. Se eu vou perdoar ou não vou perdoar. Tem gente que fica lá, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós começamos a conviver juntos, são pessoas imperfeitas convivendo com pessoas imperfeitas. Isso não vai dar boa coisa. Não vai dar boa coisa. Por quê, queridos? Porque imperfeição com imperfeição vai dar curto-circuito. Vai acontecer alguma coisa. Mas aí que a Bíblia coloca entre nós um princípio claro e fundamental, o perdão. Pedro foi lá, quantas vezes, Senhor, eu vou perdoar esses imperfeitos? Aí Jesus diz, como você também é imperfeito, então precisa 70 vezes 7. Não só 7 vezes. Mas é duro perdoar? Mas é esse pedacinho aqui. Uma outra parábola que Jesus conta, ele fala o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranca o seu olho, porque é melhor entrar na eternidade sem um olho do que com os dois ir para o inferno. É óbvio que Jesus está falando aqui, está mostrando a ótica da eternidade, porque nos céus, na eternidade, nós vamos ter um corpo glorificado. É óbvio isso. Mas Jesus está mostrando, se é muito difícil para você parar de pecar, está complicado. Tem gente que vai, queridos, uma das grandes questões hoje do homossexualismo é exatamente a pessoa é tentada nessa área, e depois ela fala, Deus não mudou isso, Deus não mudou essa tentação, então acho que eu sou isso mesmo, então eu vou dar vazão para isso. O que ela está fazendo? Falta de temor. E vai tentar adaptar a Bíblia para o seu apetite. Querido, não sei, é só, olha, se você olhar pela ótica da eternidade, é um pedacinho aqui que você vai viver, que você vai abrir mão de algumas coisas. Eu creio na libertação de Deus, 100%, eu creio nisso. Mas vamos exagerar a coisa. A Bíblia, Jesus fala que há eunucos que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. O que ele está dizendo? Está exagerando aqui. O que é preciso? Vocês não resistiram até o sangue contra o pecado. A Bíblia fala, está falando tudo de ótica da eternidade. É um pedacinho aqui. Ah, pastor, mas está muito difícil, acho que eu vou desistir. Querido, é só um pedacinho. Se nós enxergarmos pela ótica da eternidade, nós vamos mudar muito as nossas decisões. A gente vai até se arrepiar e falar, Deus me livre de tomar uma decisão errada.
Deus me livre cair num laço desse de pecado. E se por acaso cair, querido, o coração arrependido, quebrantado, Deus não despreza. Agora, se tiver falta de temor, eu caí, mas a carne é fraca, você sabe, né? A carne é fraca, é assim mesmo. Não está enxergando pela ótica da eternidade. Essa, queridos, é a primeira dica. E para finalizar, eu gosto muito dos escritos de Paulo. Paulo é uma pessoa que ele conhecia Deus tão intimamente, e ele tinha uma prática de orar pelas igrejas. A gente vê isso, ele orando pela igreja de Éfeso, ele orando pela igreja de Colossos, a mesma oração. E ele ora assim, eu vou ler aqui em Colossenses capítulo 1, verso 9 a 14. Paulo ora assim: por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí ele diz: por que eu faço essa oração? Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhamos toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Eu oro para vocês o seguinte. Então ele ouvia falar da igreja cheia de fé, uma igreja que está indo muito bem, uma igreja que está crescendo. Ele fala: ótimo, então a minha oração para vocês é o seguinte: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando nós começamos a entender um pouquinho da vontade de Deus, irmãos, nós não vamos trocar isso por migalhas, ainda que essas migalhas valem muito no mundo. O que nós precisamos? Conhecer a vontade de Deus. E foi exatamente a proposta de Deus para o povo de Israel lá: subam aqui, eu quero revelar para vocês, me revelar. Vocês vão conhecer a minha vontade e o coração de vocês será cheio de temor. Irmãos, nós precisamos ter muita reverência com a palavra de Deus. Se nós queremos de fato ser a geração do avivamento, nós precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. Quando ler a Bíblia, eu gostei muito de todas as ministrações, óbvio, mas eu gostei muito do Guilherme ministrando aqui, porque parece que ele estava descobrindo a Bíblia. Ele estava lendo assim: uau, eu vi isso aqui é muito louco. E é assim que nós temos que ser. A palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada. E a Bíblia diz: céus e terra poderão passar, mas a minha palavra jamais passará. A gente levar a sério. Se Deus diz que nós vamos dar conta das nossas atitudes diante dele, eu tenho que levar isso a sério. É a palavra de Deus. As pessoas podem acreditar ou não quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus como Senhor. Queridos, pode passar 1 milhão de anos, mas isso vai acontecer. Deus diz: vai acontecer. Quando nós aprendemos a conhecer isso, conhecer o caráter de Deus, conhecer a vontade de Deus, isso gera temor no nosso coração. É uma vacina. Eu creio que o Espírito Santo está levantando essa geração como uma geração de fato temente a Deus. Uma geração que sabe se relacionar com Deus como Pai, sentar no colo, adorar, amar. Mas uma geração também que sabe que Deus é um fogo consumidor, Ele é um juiz. E tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Essa balança gera temor no nosso coração. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero ler um último versículo aqui, antes de nós orarmos,
que é muito revelador para mim. Salmo 25, 14. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você quer conhecer o coração de Deus, a intimidade de Deus? Isso é para aqueles que temem. Isso é para aqueles que temem. Começa a orar agora, querido. Começa a se colocar diante do Senhor. Corresponda com aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Eu creio nessa noite que o Espírito Santo está gerando neste lugar e nos nossos corações um espírito de temor. Oh,